fantástico. Boa noite, meu Brasilzão querido. Está iniciando nesse exato momento mais um bloco do Fantástico. Estou de volta com a participação aqui de Isaac Gomes. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Fantástico. Juntos vamos explorar os destaques que marcaram o Brasil e o mundo, e tem muito mais vindo por aí. Então fique com a gente. O caso dos meninos italiano 6 e Benjamin 7 mortos por envenenamento passou por um exame reviravolta nos últimos dias. A causa da morte dos pequenos até então era entendida como sendo envenenamento após consumir um bombom. Olha só, tragédia, envenenamento por causa de um bombom. Que malvadeza, né? Malvadeza. Como pode alguém fazer isso com a criança, né? Praticamente eu acho que por 6 anos, né? 6 anos eu acho, né, Benjamin? Né? É uma lástima. Uma perda também. Perder um ente querido, né? Perder um ente querido. Espero que a justiça venha a ser feita. Espero que a justiça desse Brasil venha a ser feita. Então, pode rodar aí a reportagem a seguir. Olhar pro meu filho, chamar ele de bonitinho, e oferecer um bombom para ele. A morte de 2 crianças numa comunidade do Rio de Janeiro resultou numa busca por uma mulher misteriosa. Mas na última semana, novos elementos colocaram no centro da investigação outro suspeito. Dessa vez, alguém próximo. O meu neto se deu para ele. E ele fez o que fez com a criança. Ele se aproveitou. Você conhecia ele há muito tempo? Conhecia. Ele era um cínico, 2 caras. Entendeu? Por trás dele tem um monstro. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a novas imagens e informações que provocaram uma reviravolta no caso do envenenamento de Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos, e Benjamin Ribeiro Rodrigues, de 7. E eu tenho convicção que foi Rafael. Cavalcante, zona norte do Rio. Na segunda-feira, 30 de setembro, Ítalo não foi à escola. Nas últimas imagens com vida, ele corre pela rua enquanto o primo, de 12 anos, empurra uma bicicleta. Quando voltou para casa, o menino já estava passando mal e foi levado pelos pais a uma unidade de pronto atendimento. Meu esposo pegou meu filho, correu com ele, deu na mão de segurança, mas eu ia saber que meu filho estava morto. No relato do primo, que esteve com Ítalo durante a tarde, o menino teria recebido um bombom de uma desconhecida e ainda dividiu o doce com outra criança, o amiguinho Benjamin. Ele falou o tempo todo bombom, a mulher na moto, entendeu? Em nenhum momento ele falou de essa aí não. Monique ainda não sabia, mas Benjamin também havia dado entrada na mesma emergência, minutos antes de Ítalo. Com a morte de Ítalo, o caso passou a ser investigado aqui na Delegacia de Homicídios. Os agentes foram até a comunidade em busca de câmeras de monitoramento e de testemunhas que teriam visto a mulher distribuindo bombons. Mas os policiais não encontraram pista alguma de que essa pessoa realmente existiu. Foi então preciso mudar o foco e entender que essa história poderia ser uma cortina de fumaça para dissimular o que realmente aconteceu. Nós começamos a ver que o alvo tinha sido, na realidade, o Benjamin. E aí nós fomos estudar a rotina naquele dia de tudo que tinha acontecido com o Benjamin. No dia do envenenamento, Benjamin esteve na companhia de Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos. É ele quem aparece nessas imagens exclusivas transportando o menino de moto. O homem é ex-namorado da mãe de Benjamin
e levou e buscou o menino na escola naquele dia. Ele queria era minha filha. Então ele se aproveitou pelo caminho do meu neto. O relacionamento durou pouco mais de 1 ano e chegou ao fim em julho, depois que Rafael agrediu o pai de Benjamin com uma garrafa de vidro numa festa da família. Dali por diante, minha filha não quis mais saber dele, porque ter uma pessoa agressiva com uma criança não dá, né? Aí o meu neto ainda estava um pouquinho zangado assim com ele, mas depois ele foi e começou a engambelar o garoto, sabe? Em outro momento, a câmera flagrou ele, Benjamin e a mãe do menino numa moto. Foi Rafael que socorreu o garoto quando ele começou a passar mal. Benjamin morreu 13 dias depois. Nos exames das duas vítimas, os peritos identificaram a mesma substância, um agrotóxico vendido irregularmente como chumbinho. Logo quando o Benjamin foi levado para socorro na UPA, que ele foi ser entubado, que era para respirar melhor. Já saiu muito grão, muito grão. Os médicos, quando foram ouvidos, eles disseram, não afirmaram que era açaí, mas falaram que era um líquido, uma cor roxa, tipo de açaí. Os dois tinham essa mesma substância no estômago. No único depoimento que deu à polícia, Rafael mentiu que ainda era padrasto de Benjamin e negou que as crianças teriam se encontrado e compartilhado algum alimento. Um comportamento que despertou a suspeita de familiares e da polícia, que refez os passos dos dois naquele dia. A atitude do Rafael foi causando estranheza, mas não uma suspeita no início. Isso foi crescendo, a testemunha viu que ele estava com a garrafa de açaí, que o menino tinha descrito que foi passado para o Ítalo. Então, as coisas começaram a apontar nesse sentido. Rafael teria comprado o açaí nesta loja, que fica próxima à comunidade onde as crianças moravam. Segundo as investigações, o suspeito teria colocado o veneno dentro de uma garrafa como esta. A polícia agora tenta descobrir o que teria motivado o crime. Para mim, ele ainda usou esse outro garoto aí, o mais velho. Ele, para mim, ele usou essa criança para mentir para ele. Na última terça-feira, a polícia fez buscas para prender Rafael. No dia, numa conversa num aplicativo de mensagens com uma tia de Benjamin, o suspeito negou ter envenenado o garoto, mas afirmou que preferia a morte a ser preso. Apesar disso, Rafael se apresentou na delegacia no fim do dia, acompanhado de 3 advogados. A defesa aqui, colaborativamente, tem atuado e vai demonstrar no transcurso que as indícios, elementos contraditórios, ao nosso entender defensivo, eles não vão parar de pé e a verdade vai aparecer. Benjamin e Ítalo eram muito próximos, estudavam na mesma escola, melhores amigos. Mas hoje, além dessa amizade, a dor une essas duas famílias. Juntas vocês cobram pela punição do responsável pelo crime, né? Com certeza. Só queremos justiça. Não senti nada, ser frio, rir. Não sei como deitava, sendo que ele fez uma crueldade daquela com 2 crianças. Sandra, você fez a entrevista toda segurando essa meia do seu neto, forte. O que isso representa para você? Como se ele estivesse aqui. Porque é o cheiro dele que está aqui. Entendeu? Olha só essa matéria aqui. Olha só. Um atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, repercutiu por todo o mundo nesta semana. A Polícia Federal investiga o caso como um ataque suicida e terroristas, cujo alvo principal seria o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Um atentado dos 3 poderes
de Alexandre de Moraes. Olha só. Espero que venha a ser capturado. Espero que venha a ser a justiça do Brasil, né? Venha estar disposta a ter justiça, né? Porque tem um atentado contra um presidente ou contra um governante, né, como Alexandre de Moraes, né? Espero que a justiça desse Brasil venha a ser feita. Então vamos ver agora na reportagem a seguir. Olá a todos, eu falo aqui da Praça dos Três Poderes, eu estou em frente ao Supremo Tribunal Federal e há uma pessoa morta, já confirmada pelo Corpo de Bombeiros aqui do DF e também pela Polícia Militar do Distrito Federal. Chove muito aqui no local, mas nós conseguimos chegar até aqui. Vocês podem observar que a área está isolada, tanto pela PM quanto pelo Corpo de Bombeiros. O que aconteceu aqui foi o seguinte, faz mais ou menos uma hora, 2 explosões foram ouvidas. Eu estava no Palácio do Planalto, do outro lado da praça, eu também cheguei a ouvir essas 2 explosões. E testemunhas disseram que passou um homem com artefatos explosivos de pequeno porte e estourou uma bomba mais ou menos na altura de um ponto de ônibus que tem naquela direção e veio sentido prédio do Supremo Tribunal Federal. E há a possibilidade desse homem ter sofrido um acidente com esse outro artefato e a bomba acabou explodindo no corpo dele. Então pode ter acontecido isso, é uma das possibilidades tratadas aqui, em princípio, pela Polícia Militar. O caso ainda está sendo trabalhado aqui a quente, de acordo com as informações possíveis com pessoas que passavam pelo local ou estavam no ponto de ônibus no momento da explosão. Ainda não sabemos o nome, a idade ou a motivação dessa pessoa que estourou esses artefatos, mas fato é que houve uma vítima e o trabalho dos bombeiros e da PM acontece nesse momento aqui em Brasília. Olha só, voltamos agora com o bloco. Olha só, voltamos agora. O ator Bruno Gaglioso recebeu uma notificação extrajudicial para pagar 3 bilhões a um corretor de imóveis referente à comissão pela venda de uma mansão. Ator Bruno nega que esteja devendo para o corretor e o atual dono da mansão é o atleta Paulo Guerreiro, ex-Corinthians e Flamengo. Também está na jogada. E então tem famosos dando calote? Será? Calote? Agora até os jogadores estão dando calote. Já basta os ladrões, ladrões roubando, agora tem até jogadores de futebol dando calote. Eu acho que só pode ser uma piada, né? Só pode ser uma piada. Os jogadores dando calote, será que é um calote mesmo? Então vamos ver agora na reportagem a seguir. Jogador dando calote. Vamos ver agora na reportagem a seguir. Uma mansão cinematográfica, exclusiva, em um terreno de mais de 3.000 metros quadrados, cercada pela natureza, em um condomínio queridinho das celebridades. O mesmo condomínio que o Ney comprou a casa da Cláudia Raia, é o mesmo condomínio que mora a Isa, é o mesmo condomínio que tem outras pessoas bacanas. E no centro de uma polêmica entre o antigo dono, o ator Bruno Gagliasso, o novo proprietário, o jogador de futebol Paulo Guerreiro e um corretor de imóveis de alto padrão, Marco Antônio Pinheiro. A má-fé que começou do Paulo, o Bruno deu anuência porque tinha que ter me ligado. Marco, pô, olha só, Paulo, me desculpa, o Marco é um cara que eu considero amigo, vem desenvolvendo um trabalho bacana comigo. 7 quartos com 5 suítes, uma imensa piscina, campo de futebol, garagem para 10 carros, jardim com sauna seca e hidromassagem, no bairro nobre do Itaiangá. E à vista,
a Pedra da Gávea, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, o anúncio na internet deixaria qualquer um de queixo caído, assim como o valor anunciado online, 25 milhões de reais. Mas esse não foi o problema. O local era o lar da família do ator Bruno Gagliasso. Lá moravam ele, a esposa, Giovanna Eubank e os 3 filhos do casal. Até que decidiram se mudar. Gente, eu tô sumida por questões de mudança. Eu e Bruno estamos de mudança. O novo morador também é conhecido, principalmente pelos apaixonados por futebol, Paolo Guerreiro, atacante da seleção peruana, com passagens por times como Corinthians, Flamengo e Internacional. Paulo Guerreiro, né, que é o Neymar do Peru, ele. Mas por trás do negócio milionário, uma denúncia. Um corretor de imóveis afirma que intermediou toda a venda da casa. Negociou com as 2 partes, fechou o negócio, mas não recebeu 1 centavo. O começo de tudo estaria neste campo de futebol. Era esse terreno que seria vendido inicialmente. Bruno Gagliasso chegou a mandar um vídeo ao corretor. Resolvi vender meu campo de futebol, cara. Em uma das conversas divulgada pelo corretor, Bruno chega a cogitar se desfazer de outro imóvel. Ele escreve: pensando também em vender meu rancho, sem anúncio, não quero que saibam. Cadê meus filhos, papai? Olha que lindo! Mas o negócio do terreno cresceu. A casa do Itaiangá também ficou à venda. Segundo o corretor, as conversas com Bruno Gagliasso começaram em abril deste ano para vender o terreno do campo de futebol. Pouco tempo depois, ele teria convencido o ator a vender também a mansão, porque tinha o comprador ideal, Paolo Guerreiro. Em junho, acertaram valores e forma de pagamento. 23 milhões de reais, sendo 10 milhões de sinal. E o negócio, de palavra, seria fechado oficialmente em meados de julho, quando o jogador retornasse ao Brasil e fosse conhecer a casa pessoalmente. E o Paolo sabia que para o Bruno 20 milhões estava ok e que 3 milhões Paulo, seria a sua comissão. Quem tem que saber é o vendedor. O Paulo chegou o preço comigo, negociado. Pagou ali os 23, acabou, tá concordado. Mas Marco afirma que Guerreiro parou de demonstrar interesse na casa. Os 2 chegaram a conversar sobre isso. Deixou de comprar uma ótima casa que eu te arrumei, cara. Agora com esse terreno aí, 3.300 metros total. E a cereja do bolo era o terreno, porque pronto, o campo de futebol. Até que a venda da mansão virou notícia. E não demorou muito até Marco descobrir que, na verdade, o imóvel tinha sido vendido para o jogador e pelos mesmos 23 milhões de reais. A partir daí, algumas versões foram apresentadas por Paolo e por Bruno. Paolo disse ter desistido da compra e depois mudado de ideia com outro corretor. Bruno disse que achou que o negócio tinha sido feito com outro profissional e, por isso, pagou a corretagem a ele. Neste áudio divulgado pelo Marco, Bruno explica o que teria acontecido. Então, irmão, a gente precisa conversar, porque, na verdade, eu entendo que você mostrou a casa para ele, mas eu conversei com ele e ele falou que, cara, não deu continuidade, que foi outro corretor que mostrou também a minha casa para ele e quem levou ele lá foi outra pessoa. E os valores também teriam mudado. 18 milhões e meio de reais e apenas pela casa, sem o campo de futebol. E a conversa desse assessor que foi lá para morder a comissão, falando que foi vendido em 18. E eu ainda até falei, pô, é engraçado, cara. O dono da casa então é mentiroso? Vocês têm que fazer um churrasco para se inteirar na mentira, porque ele falou 18,5 e tá escrito. O advogado de Bruno Gagliasso também recebeu o Domingo Espetacular. Ele confirmou a abordagem de Marco Antônio pela casa, mas reitera que a venda não foi feita por Marco Antônio, e sim por outro corretor, que seria de confiança de Paolo Guerreiro. Isso precisa ser dito com todas as letras. Não foi realizada a venda deste imóvel com o corretor Marco. 6 meses depois, esta casa é colocada à venda numa imobiliária.
Um corretor de confiança deste jogador procura o Bruno e efetivamente a operação é realizada. É pago um sinal pela casa e é pago um sinal também da corretagem. Quem efetuou a venda deste imóvel é um outro corretor, não é esse senhor Marco Antônio. Marco nega que houvesse outro corretor na história. Você paga a comissão do corretor que você não sabe o nome? Como assim? E essa, segundo ele, não era a primeira vez que faziam negócios. Marco estava fazendo a corretagem do rancho da família de Bruno em Itaipava, na região serrana do Rio. Também já havia intermediado a venda de outro imóvel para Paulo Guerreiro quando o jogador chegou ao Flamengo. E vinha tentando encontrar um comprador para a cobertura dele, que fica aqui na Barra da Tijuca. O valor seria usado, inclusive, como parte do pagamento da mansão. Também procuramos Paulo Guerreiro. Ele preferiu não gravar entrevista. Por telefone, disse que não deve nada a Marco Antônio porque a história contada por ele não procede. Afirmou que a oferta do imóvel foi enviada por vários corretores diferentes, entre eles Marco, mas que ele optou por fechar negócio com outro profissional, o primeiro a lhe mostrar a mansão. O advogado de Bruno Gagliasso afirma que o caso vai para a justiça e que a versão do ator será comprovada. O que ele está dizendo não corresponde com a verdade. Ele vai responder criminalmente e civilmente pelas suas inverdades. E por conta da ação deles de má fé, eu deveria não aceitar acordo nenhum. Teria que ser o integral que foi combinado e acabou. Mas, ainda assim, eu demonstro aqui boa vontade em chegar, como eu vinha demonstrando, e conversar com o Bruno. Olha só, agora essa reportagem aqui é complicado, né? No Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na África, na Arábia Saudita, na Coreia do Sul, em todos os estados, né? Mas essa notícia aqui chocou todo o Brasil, chocou toda a população, não só o Brasil, mas em todos os estados, né? Em todos os estados. Olha só, a guerra na faixa de Gaza ganha relatos vindos de um novo ponto de vista, o de famílias palestinas que fogem do conflito, homens, mulheres e crianças que habitam o maior campo de refugiados da região. Fala sobre o longo sofrimento que carrega a exporta culpado pela dor humana. Muitas pessoas passam por tantas situações, né? Lá na faixa de Gaza, né? Já baixa a guerra, os conflitos lá em Israel, em Palestina, né? O povo vive em guerra, né? Não, mas não é só esses países de longe, não. O Brasil também vive em guerra por fome, por às vezes tem protesto, né? Você às vezes não pode ver, mas tem protesto acontecendo no Brasil também, né? Protesto acontecendo, às vezes como pode dizer assim, às vezes familiares em casa de privado. Isso é um protesto, né? Isso, às vezes, tem até familiares presos também lá na delegacia, né? Lá no centro da reabilitação, no hospital, né? Tem até aquele protesto também por causa de saúde, de enfermagem, de tudo no mundo, né? Ali é um protesto. Não é só no Brasil, mas em sim todo o mundo tem guerra. E vocês às vezes não vê, mas em todo o continente africano, brasileiro, tanto na Coreia do Sul, tanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, mas em todo o Brasil tem guerra. Guerra de fome, guerra de prefeito, guerra. Se lembra ao conflito que teve entre Lula e Bolsonaro na época das eleições? Lula ganhou e teve guerra lá dentro do poderes. Guerra, isso é guerra. O Brasil também está vivendo em guerra, em conflito entre dois lados, entre Lula e Bolsonaro, entre governantes e palestinas.
quanto isso vai mudar? O mundo só vai mudar depois que você mudar. Depois que toda a população mudar. Então chegou a hora de mudar. Chegou a hora de você mudar. Então muda o quanto antes. Porque senão vai ficar cada dia mais pior. Então pode rodar aí na reportagem a seguir. Um território em ruínas. Uma região sem esperança. Esse é o cenário na faixa de Gaza. 13 meses depois do início da guerra, a população civil lamenta a ação do inimigo. مين قتلوكوا؟ حماس. حماس قتلوكوا؟ حماس اللي قتلتنا. حماس اللي صوابتني وقتلتنا. حماس. O que nós vamos mostrar a partir de agora é um documentário gravado pela televisão israelense na faixa de Gaza. E ele é surpreendente porque dá voz às vítimas que estavam silenciadas. São homens, mulheres, crianças e idosos que convivem há mais de 2 décadas com a opressão do regime do grupo terrorista Hamas e que foram arrastados para uma guerra que não lhes pertence. Acompanhado das tropas israelenses, o repórter entra na faixa de Gaza. Ele vê de perto o êxodo de famílias moradoras de Jabalia, o maior campo de refugiados da região. Essa mulher se aproxima da equipe e faz um apelo. ليش ما بنسمع صوتكم برا؟ ليش؟ بنموت لو احنا طلعنا، لو حكينا اي كلمه بقتلونا. إذا رفعتي صوتك ضد حماس شو بده يكون؟ بيقتلونا، إرهابية. حماس إرهابية. قولوا يلا معاي، حماس إرهابية. حماس إرهابية. حماس إرهابية. حماس إرهابية. No dia 7 de outubro do ano passado, Hamas realizou um ataque terrorista contra Israel. De forma cruel, assassinou 1.200 pessoas. Os radicais também sequestraram mais de 200 israelenses e os levaram para a faixa de Gaza. São 40 quilômetros por 12 quilômetros de largura, no lugar mais largo, 8 quilômetros no lugar mais estreito. É muita casa, é muita construção, é muito túnel, é muito prédio, é muito quarto, é muito apartamento para saber exatamente onde está cada uma dessas pessoas. No mesmo dia do ataque, o premier israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra contra o grupo. Nós estamos fazendo tudo o que podemos para evacuar a população civil. Nós estamos vendo que grande parte dessa população já está evacuando para zonas humanitárias. Isso mostra o enfraquecimento do Hamas. A ONU calcula que o número de deslocados pode chegar a 2.400.000 pessoas e que quase 70% dos mortos em Gaza até abril eram mulheres e crianças. Um relatório divulgado essa semana diz que os métodos de guerra de Israel em Gaza têm características de genocídio. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel nega a avaliação. O exército de Israel faz tudo o que pode para afastar os civis das zonas de combate, para não ferir, para que nenhum civil pague o preço dessa guerra. O repórter israelense quer saber o que essas pessoas, agora desesperadas, pensam dos ataques de 7 de outubro. الصباح 10 رأيتوا كنتوا فرحانين. لا مش فرحانين، لا والله ما احنا فرحانين. والله ما احنا فرحانين، صغارنا واطفالنا والله ما احنا فرحانين. والله بكينا وعيطنا يوم 7 اكتوبر، والله ما احنا فرحانين. احنا فرحنا اللي تفتح الطريق ونشتغل وناكل ونشرب، والله ما احنا مبسوطين. اللي بيقولك احنا مبسوطين كذاب. No mês passado, o exército de Israel assassinou o Yahya Sinwar,
o líder do Hamas na faixa de Gaza e arquiteto dos atentados. ابن القحبة الصنوار اللي يحق عليه طلع ايش عمل فينا لعن ابوه. تحبش المباراة؟ O Hamas trouxe aos palestinos uma destruição e uma catástrofe pior do que a Guerra Árabe de 48. E o resultado dessa guerra foi milhares de refugiados, milhares de mortos, destruição de vilarejos. E o que aconteceu agora, causado pelo Hamas no dia 7 de outubro, é pior do que 48. Desesperado, esse adolescente mostra a bandeira branca. غزة استسلمت؟ غزة استسلمت. يا ريت تجيب لي مية. انهلكنا. A catástrofe humanitária em Gaza faz com que praticamente toda a população dependa de ajuda que entra justamente pela fronteira com Israel. Mas o Hamas é acusado de roubar os alimentos das pessoas mais necessitadas. قبل 5 شهور باقي مساعدات بيسرقوها. O Hamas quer a eliminação do Estado de Israel. Qualquer civil na faixa de Gaza que quer viver em paz, que quer trabalhar, que quer educar seus filhos e quer viver em coexistência com o Estado de Israel, sabe que a única solução para isso é acabar com a liderança do Hamas na faixa de Gaza. Israel e Hamas vivem um impasse político. O grupo terrorista só aceita um acordo de paz se o exército israelense sair totalmente da faixa de Gaza. O governo de Netanyahu não abre mão do controle de segurança no território e exige a libertação de todos os reféns. Como Israel colocou como objetivo de que o Hamas não pode voltar a governar Gaza, não pode voltar a se rearmar para que nunca mais um 7 de outubro possa ocorrer, alguma coisa precisa ser feita para evitar que o Hamas volte a controlar regiões e volte a se armar. مش خايفة خلاص راح اللي إلي راح ما ضل اللي يجي راهن عليه أنا مش زيهم أنا بستسلم أنا بحقن دماء غيري وغيري وغيري هم إيش براهنوا عايز ضايل لهم يراهنوا ما ضل إشي راهن عليه. E hoje agradecemos a sua participação aqui no Fantástico. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu respeito e até semana que vem.